20ª sessão ordinária da 8ª legislatura, realizada no dia 10 de dezembro de 2025. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora. Chamada dos vereadores, sessão plenária, 20ª sessão ordinária, 10 de 2 de 2025. Aloysio Soares Azevedo. Presente. Bruno Souto Marmonato. Presente. Heraldo Mendes. Vocês, Souza Melo. Presente. Senhor secretário, eu gostaria de, senhor presidente, de justificar a ausência do nosso parceiro vereador Heraldo, que o mesmo se encontra representando o nosso estado fora do município, e eu mesmo gostaria de ter regressado ao nosso recinto, porém, com a barreira imposta hoje pelas nossas lideranças indígenas do estado, o mesmo ficou impossível de retornar. Então, gostaria que justificasse a falta do nobre colega. Falta justificada. Júlio César Carvalho Vermelho, presente. Leandro Nascimento da Silva. Presente. Leandro Rodrigo Oliveira da Silva. Presente. José Vinicius Neto. Presente. Marcelo Bevina Felipe Soares. Rodivaldo da Silva. Presente. Tertuliano da Paixão Neto. Presente. Acordo regimental, presidente. Havendo acordo regimental, invocando a presença de Deus, declaro a presente sessão. Aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do pequeno expediente. Senhor presidente, eu solicito a dispensa da leitura da ata, já visto que todos os pares já têm ela previamente, e nós estamos sem energia hoje, então, dadas as circunstâncias e para o bem de todos, solicito essa suspensão. Em votação, o requerimento do vereador Luiz Alvino. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, que desaprovam de pé. Para o requerimento. Em votação, ata. Encerrada a votação. Se eles que aprovam, permaneçam como estão, que desaprovam de pé. Aprovada a ata. Grande expediente. Pequeno, continuação. Do pequeno. Obrigado, Luiz. Prossiga, vereador. Gabinete do vereador Marcelo Bem-vindo, PDT, ofício 005-2025, Pacaraima, 4 de dezembro de 2025. Decisão do Senador Federal, Avenida Soromão, São Vicente, Boa Vista. Assunto: solicitação de apoio para implantação de centro de medicina física, reabilitação e atendimento a portadores de transtornos do município de Pacaraima. Excelentíssimo senhor senador, cumprimentando cordialmente meu por meio desse para junto aos órgãos da implantação de medicina, no centro de apoio aos portadores de transtornos do Pacaraima. Essa que esta demanda foi apresentada oficialmente durante a primeira audiência pública de mães atípicas do município de Pacaraima, realizada em 3 de dezembro de 2020, por Pacaraima e a Defensoria Pública de Pacaraima. Na ocasião, mães responsáveis pelas famílias que são cuidados terapêuticos e serviços para suas residências. A solicitação fundamenta-se na crescente necessidade de atendimento especializado voltado à reabilitação física, terapêutica e multidisciplinar, bem como no aumento significativo de casos envolvendo questões psicológicos, comportamentais e do neurodesenvolvimento da nossa população, como separada região de fronteira, Pacaraima e enfermidades adicionais, como a sobrecarga do serviço de saúde e a ausência de estruturas adequadas para acompanhamento sistemático e humanizado. De um centro integrado permitirá ter crianças, jovens, adultos e idosos, com tratamentos regulares, reduzimentos até Boa Vista, falecendo atenção psicossocial e reabilitação, terá impacto direto na qualidade de vida das famílias e ampliará a capacidade de oferecer serviços essenciais com dignidade e eficiência. Diante da relevância dessa demanda social, solicitamos o valioso apoio de Vossa Excelência para articulação institucional, busca de recursos e priorização de importante investimento para o município de Pacaraima, colocando-nos à disposição para apresentar estudos técnicos e informações complementares que presidiem o avanço deste pleito. Mas pretende de contar com sua atenção e com as necessidades da população pacaraimense, eu peço de distinta em consideração atenciosamente Marcelo Bem-vindo Felipe Soares, vereador PDT. Antes de iniciar o vídeo, quero saudar e dizer que, meu amor, obrigado pela presença. Eu essa oração em nome de todos nós, da nossa Câmara, da nossa sociedade.
Por favor. Eu peço desculpa passar do momento com relato a esse momento. Nem mais deixar mais uma vez de no verso que pudesse proteger nossa sessão. Senhores todos, eu peço que já estão de posição de respeito, que possam eliminar os vossos pensamentos, a presença do nosso Senhor, do nosso Deus, levar nossos pensamentos, fechar nossos olhos sem respeito. Quero aqui, Senhor, nosso Deus e Pai, pedir, Senhor, pela vida do nosso presidente, que representa o nosso poder legislativo e cada membro dessa casa, nossos legisladores, nossa vereadora Bruna, que sempre é uma expressão de energia positiva e reverência ao nosso município. Senhor, nosso Deus e Pai, nos pedimos nessa tarde, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, com um sopro divino, agradecendo, Senhor, por todos os presentes, todos os servidores, Senhor, dessa casa legislativa, Senhor. Te pedimos, Senhor, também pela vida do nosso executivo municipal, nosso prefeito, Rodrigo Dávila, e sua equipe, Senhor, que possa, Senhor, neste dia abençoar todos, Senhor, que tudo que possamos tratar nesse recinto seja, Senhor, ao fluxo da tua bondade, Senhor, e que, Senhor, você que é Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, nos abençoe, Senhor, nos proteja nossos lares, nossos familiares, Senhor, para que possamos render nosso orgulho, fazer das nossas decisões, Senhor, os influxos, Senhor, da tua vontade. Que seja feito, Senhor, sempre, sempre, sempre a tua vontade, Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Pedimos, Senhor, que nessa tarde, Senhor, possa proteger, Senhor, a cada um desses pares, a cada um desses vereadores, Senhor. Que nossas decisões, Senhor, sejam mandadas do Espírito Santo. E, Senhor, com a sua proteção, e que nossas vontades, Senhor, prevaleçam sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém. Quero saudar também a esposa do nosso vereador Leandro do Furumur. Leitura do parecer jurídico número 030/2025, interessado no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Pacaraima, objeto do projeto de lei 013/2025, iniciativa do Poder Executivo, que autoriza a contratação de profissionais da educação no grupo magistério, professor da educação básica, grupo de apoio à educação e equipe multiprofissional, para atender à necessidade por tempo determinado por excepcional interesse público das escolas do Sistema Municipal de Ensino e outras providências. Parecer jurídico número 030/2025, interessado no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Pacaraima, objeto de parecer, projeto de 3/2025, iniciativa do Poder Executivo, parecer jurídico, projeto de lei 03, iniciativa do Poder Executivo, contratação temporária, não aprovação. Breve relatório, trata-se de pedido de parecer jurídico solicitado pelo gabinete da Câmara Municipal de Pacaraima acerca da legalidade do projeto de lei 03/2025, que tem como objeto autoriza a contratação de profissionais da educação, grupo magistério, professores da educação básica, grupo de apoio à educação e equipe multiprofissional para atender a necessidade por tempo determinado e por excepcional interesse público
das escolas do Sistema Municipal de Ensino e da outras providências. E o relatório da análise jurídica, inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 30, incisos 1 e 2, reza aqui, artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Ainda nessa atuada, a Lei Orgânica do Município de Pacaraima, em seu artigo 56, inciso 1 e 4, rezam que artigo 56. Compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis que disponham sobre criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções na administração direta e indireta no município, ou aumento de sua remuneração. 4. Criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta e indireta do município. No caso de análise, verifica-se... Desculpa. No caso de análise, verifica-se a regular competência do Executivo Municipal para legislar acerca do tema. Cabe destacar que o presente parecer, emitido em caráter opinativo, sem adentrar eventual mérito do ato administrativo, destacando-se que a presente análise parte das informações encaminhadas. Pois bem, feitas tais ponderações, entende-se pela inviabilidade do presente projeto de lei, explica-se. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 37, inciso 2, prevê que os cargos públicos em sentido amplo sejam preenchidos por meio de concurso público. Vejamos. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Todavia, o inciso 9 do citado artigo prevê exceção a essa regra, tipificando que, abre aspas, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, fecha aspas. Cinge-se, portanto, a controvérsia acerca da demonstração do excepcional interesse público, que no presente caso fundamenta o Executivo em sua justificativa que, abre aspas, a contratação é necessária para fins de evitar prejuízo aos alunos com ausência de profissionais da educação, decorrentes de afastamentos legais de servidores no exercício da docência e aquelas que precisam ser supridas por inexistência de servidores concursados e habilitados, bem como os de apoio à educação e equipe multiprofissional, visando manter a rotina escolar e o desenvolvimento normal do processo pedagógico nas escolas municipais do sistema de ensino, fecha aspas. Entende-se no presente caso, não está demonstrado os requisitos legais que autorizam as referidas contratações. O primeiro aspecto a ser levado em consideração é a previsão no projeto de lei da possibilidade de renovação por igual período que poderia desvirtuar a caracterização da contratação temporária. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da apelação civil, reforça que a inobservância do prazo legal, juntamente com outros requisitos, leva à nulidade do contrato. Vejamos. Apelação civil, ação declaratória de nulidade, combinado com a indenização material, contratação temporária, professor convocado a título precário, renovações sucessivas, temas número 308, 612 e 916 do STF. Nulidade evidenciada inobservância do prazo legal para as contratações temporárias. Artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, artigos 17A e 18A, número 87 de 2000 e Lei Estadual número 4.135 de 2011, correção monetária. PR, aplicação da Selic após 9 de 2021, artigo 3º da Emenda Constitucional. Número 103 de 2021, recurso conhecido e parcialmente provido. A contratação por tempo determinado sem concurso público para atender
necessidade temporária de excepcional interesse público é admitida no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, desde que haja previsão legal. No tema número 612, o STF fixou os requisitos necessários para o reconhecimento da validade dos contratos por tempo determinado, quais sejam os casos excepcionais estejam previstos pela lei, o prazo de contratação seja de pré-determinado, a necessidade seja temporária, o interesse público seja excepcional, a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado e que devam estar sob o aspecto das contingências normais da administração. No âmbito estadual, a contratação temporária dos professores está prevista tanto na Lei Complementar Estadual número 87 de 2000, quanto a Lei Estadual número 4.135 de 2011, indicando o prazo máximo de 2 anos. Se a contratação precária não atendeu aos requisitos definidos pelo STF, tampouco observou o prazo estabelecido em lei. Deve ser reconhecida a nulidade dos contratos, condenação do ente público ao pagamento do FGTS durante todo o período trabalhado, conforme temas número 308 e 916 do STF. Na condenação de FGTS deve ser observada a orientação trilhada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do pedido de uniformização de interpretação de lei número do 2671, que definiu a TR para fins de correção monetária até 8 de 12 de 2021, quando a partir do dia 9 de 12 de 2021 incidirá a atualização pela taxa Selic nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional número 103 de 2021. Ainda não ficou demonstrado por meio de estudo a real urgência das referidas contratações, desvirtuando assim o excepcional interesse público, traduzido este na comprovação da necessidade transitória e de grande relevância para a coletividade, pois ao que se indica a situação posta já era previsível pela administração, o que ensejaria deflagração de concurso público. Nesse sentido, o TJ de Pernambuco, apelação civil, destaca que a contratação se justifica quando a atividade é eventual ou mesmo sendo permanente, não há tempo hábil para a realização do concurso por devido à urgência. Constitucional e administrativo, apelação, contrato temporário de excepcional interesse público, ação de cobrança referente às verbas trabalhistas não pagas, tese 551, com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, plenário de sessão virtual de 15 de 5 de 2020 a 21 de 5 de 2020, comprovação de desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública, direito a recebimento de verbas trabalhistas, apelo não provido, decisão unânime. A matéria em questão versa a respeito de ação de cobrança proposta com o fito de obter o pagamento de verbas trabalhistas não pagas a funcionário contratado temporariamente para a prestação de serviços de excepcional interesse público. Sabe-se que a contratação por tempo determinado visa atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, devendo ser realizada mediante lei autorizativa com o objetivo de suprir necessidades emergenciais da administração pública, sendo excepcionalmente dispensada a realização do concurso público nos termos relator ministro Dias Toffoli. Tema 612, há 5 requisitos a serem observados pelo ente público para realização da contratação temporária fundada no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal de 88. A contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, visando atender necessidade temporária excepcional interesse público, restando vedada esta modalidade de contratação quando as atividades a serem realizadas estiverem afetas a um cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual, ou seja, o contrato temporário, artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, apenas se justifica quando a atividade a ser desempenhada efetivamente for temporária, eventual, ou então mesmo quando a atividade seja permanente, mas não haja tempo hábil para a realização de concurso público em virtude da necessidade imediata da contratação para suprir uma necessidade, até o preenchimento da vaga por pessoa aprovada em concurso. Assim, por entender que a situação dos autos não afiguraria como adequada à contratação temporária por estar ausente motivação que justificasse o interesse público,
autorizador da referida contratação, tornaria o contrato nulo em sua essência, não fazendo jus o contrato às férias e seu salário. No entanto, em recebimento o número 1066, sessão virtual de 15/5/20 a 21/5/2020, correção geral, tema 550, também afirmou a tese a respeito da extensão de direitos de servidores públicos efetivos e contratados para atender necessidade temporária nacional do setor público, quando comparado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações. No caso concreto, é possível verificar os requisitos a caracterizar a extensão do servidor temporário, desde o recebimento do 13º salário e férias remuneradas acrescidas do texto constitucional, diante das sucessivas e reiteradas renovações de contrato, configurando-se desvirtuamento da contratação de caráter emergencial. Por outro lado, o município não se descumbiu de comprovar das parcelas perseguidas pelo autor, onde o artigo 333 do CPC de 73 e artigo 373, inciso 2 do CPC de 2015, deve, portanto, ser condenado ao adimplemento das verbas remuneradas. Apelação não provida, decisão unânime, TJ Pernambuco. Relator Josué Antônio Fonseca de Sena, data de julgamento 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Público, data de publicação 28/1/2021. De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal, por meio de recurso 658 e 26, tema 612, estabeleceu os critérios que devem ser observados pela administração pública para contratações temporárias, prevendo que a ausência de qualquer um desses requisitos torna a contratação irregular, prevendo que os serviços rotineiros não podem ser alcançados pela contratação temporária. Vejamos. Prevendo a recurso extraordinário, repercussão geral reconhecida, municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais, que repete o texto da Constituição Federal, recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contrato temporário por tempo determinado para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público, previsão de atividades ordinárias e regulares. Definição dos jurídicos do artigo 37, inciso 2 e 9 da Constituição Federal, cumprimento dos requisitos constitucionais, recurso provido, declaração à inconstitucionalidade da norma municipal, modulação dos efeitos. O assunto corresponde ao tema número 612 da gestão por temas da repercussão geral do portal do STF na internet e trata, abre aspas, à luz do inciso 2 e 9 do artigo 37, a Constituição Federal, a constitucionalidade da lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos, fecha aspas. Prevalência de regra da obrigatoriedade do concurso público, artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. As que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. O conteúdo jurídico do artigo 7, inciso 9 da Constituição Federal pode ser resumido ratificando-se dessa forma o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que os casos excepcionais sejam previstos em lei. B. O prazo de contratação seja predeterminado. C. A necessidade seja temporária. D. O interesse público seja excepcional. E. A necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade pública é peremptória, tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles os da imparcialidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. Aqui, questão de ordem, vocês podem falar um pouco mais baixo, está atrapalhando a leitura. Aqui se garantir a instituição do que os franceses denominam de a cultura de gestion, a cultura de gestão, terminologia atualmente empleada para a cultura de gestão estratégica, que consiste na interiorização de um vetor do progresso como a pressão clara, ordinária e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas visando a eficácia
e a transformação positiva. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do artigo 192, inciso 3 da Lei nº 509 de 1999, do município de Bertópolis, Mato Grosso, aplicando-se à espécie do efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social. STF, Mato Grosso, relator Dias Toffoli, data de julgamento 9 de 4 de 2014, Tribunal Pleno, data de publicação 31 de 10 de 2014. No outro giro, destaque-se ainda que situações previsíveis pela administração não caracterizam excepcional interesse público. Como já pontuado, o Supremo Tribunal Federal, STF, por meio de recurso extraordinário 65-8026, entende ser vedada, abre aspas, vedada, a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração, fecha aspas. Ou seja, situações em que a previsibilidade e ainda que se tratem de cargos ordinários não podem ser preenchidas por meio de processo de contratação temporária. Ainda por amor ao debate, cabe destacar que não ficou demonstrado, salvo melhor juízo, situações de calamidade pública ou, por exemplo, que a contratação visa atender a determinado programa temporário por parte do governo. Por fim, cabe destacar apenas por cautela e orientação que, caso a contratação temporária não atenda aos ditames legais e haja sucessivas renovações, poderá ser considerada nula e o servidor poderá fazer jus às percepção de levantamento de fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS, bem como percepção de verbas relativas ao 13º salário e férias, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal por meio dos temas 551 e 916. Administrativo, recurso extraordinário, servidor público contratado por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, requisitos de validade. Relator ministro Dias Toffoli, de 31 de 10 de 2014, tema 612, descumprimento, efeitos jurídicos, direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e nos termos do artigo 19A da Lei 8.036 de 1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Reafirma-se para fins de repercussão geral a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e nos termos do artigo 19A da Lei 8.036 de 1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Termo de Serviço, FGTS. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. STF, relator Zavascki, data de julgamento 15 de 9 de 2016, Tribunal de Publicação 23 de 9 de 2016, recurso extraordinário, repercussão geral, constitucional, administrativo, servidor por contratação temporária, direito a terceiro, salário e férias remuneradas, parecida do constitucional, a contratação de servidores públicos por tempo determinado para atender a necessidade temporária de serviço por artigo 37, inciso 9 da Constituição, regime jurídico e na aplicação das leis da direito a salário e a férias remuneradas e do texto não decorre a contratação temporária e do prévio atual específico. No caso, o vínculo do CPP de 2003 a 23 de março de 2009. Trata-se de autorização da contratação temporária, que tem o reconhecimento do direito ao 13º e às férias remuneradas acrescidas do terço ordinário que se nega provimento de repercussão. Servidores para fazem jus de férias remuneradas acrescida do curso, salvo revisão legal em sentido claro da contratação temporária pública em razão de se reiterações ou prorrogações. Relator Marco Aurélio, data de julgamento 22 de 5 de 2020, data de publicação
Acima exposto, esta Procuradoria opina do ponto de vista jurídico não aprovação do projeto 035 Costa Oliveira, OAB 2000. Vereadores que se encontram minimamente inscritos no expediente. Boa tarde a todos. Nesse primeiro momento, mais uma vez, para quem está no povo, gostaria de perguntar a todos os vereadores, nossos pares de atenção. Eu solicito uma requerimento jurídica a partir de hoje, em vez de cumprimentar os primeiros vereadores, cumprimentar a vereadora Bruna. Em homenagem a todas as mulheres presentes, e aí eu cito a sua esposa, professora Pito, que representa hoje as esposas, no detrimento da dona Gina, esposa do nosso vereador Leandro do Surumu. Por mais uma vez, você que é assídua no nosso recinto. Mas eu sinto a Teco. As coisas que elas trabalham ao mesmo tempo nas nossas sessões. Laila, a professora Eduardo, a dona Gessla, elas não podem estar aqui nesse momento porque estão em fila. E o vereador não podem estar aqui por conta das suas vidas funcionais. Mas nos deixa muito felizes. E hoje está homenageando a nossas esposas. A professora dona Gessla, em nome da nossa esposa, muito obrigado. Hoje, senhor presidente, nós estamos com a representatividade do nosso município das mulheres, vereadora Bruna. A nossa agente social, a Jair, estava lá, de mim todos os projetos advindos dessa Câmara referente à proteção das mulheres. E eu falei, tal qual não citar o vereador. Então, eu passei a todas as suas indagações, meu projeto do Heraldo, aqui nesse teu que tem uma representatividade muito grande no nosso município. O vereador Marcelo, o vereador Rodivan, projetos específicos que a proteção e a funcionalidade da vida das mulheres. Então, quero passar nesse momento. Não é as mulheres precisam precisar todos os dias. Senhor presidente, eu para fazer um requerimento para a assessoria das nossas iniciativas, levando em consideração interna no artigo 100º, que dispensa em questão alta as leituras, tá? Então, solicito desconsideração do nosso regimento. Então, vereador aqui, porque na vitória do nosso legislativo, todos estão apresentando sua emenda positiva, embora mais futuramente nossa emenda presidente, gostaria de mencionar aqui hoje nosso legislativo, tá, o respeito do nosso município, dessa legislatura. Tá, eu quero aqui, do vereador Marcelo, bem-vindo, do vereador Rodivan Alves e do vereador Azevedo, são os nossos vereadores de mais idade, não desmerecendo, pelo contrário, merecendo para todos os bem-vindos. Leitura de discussão e votação da emenda parlamentar número 01/2025. Só para que todos aqui. Primeiro, não votar o requerimento do vereador. Discussão, requerimento do vereador. Essa é a discussão. Leitura, discussão e votação da emenda número 01/2025, 02/2025, dos membros municipais que estão recebidos para cada município de providência. A turma do vereador. Senhor presidente, em consonância a sua constituição e a participar apenas das medidas positivas específicas e A primeira aqui já posso ser. Certo. Peraí, bebê. Tem aqui, ó. O vereador do vereador do Lando Silva em bloco já fez. Vamos lá. Meu amigo Rodivan Alves, ato de poder legislativo, parlamentar positiva, número 00825. Autoria vereador Rodivan Alves da Silva. Marcelo, bem-vindo para a Academia Civil de 2025. Emenda parlamentar impositiva, projeto de lei número 010/2025, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita fixa a despesa para os exercícios de providências de autoria do vereador Rodivan da Silva e do Marcelo.
O vereador Rodivan da Silva e o vereador Marcelo Vivo, dos Secretários Regimentais, do Regimento da Legislativa, da Lei Orgânica Municipal, especialmente o artigo na Lei de Diretrizes Nacionais, de 2026, especialmente, bem como nos termos da Constituição do Brasil de 88, apresentar impositiva ao Lei número 2025, que dispõe para o exercício 2026. Foram encontradas as dotações nesse preço do projeto de lei 2026 para reduzir, mediante uma votação da reserva de contingência de elementos parlamentares individuais, forma abaixo discriminada. Instrumentar em igual montante considerada a ação 2017, a prestação dos serviços públicos de saúde para aquisição de medicamentos psicópicos ou psicofármacos para a base municipal de saúde, conforme de aplicação dos recursos, artigos executados por clientes da reserva de contingência parlamentar, para o atendimento de emendas individuais e posteriores do artigo 9 da Lei de 2026. Dados os limites da receita corrente líquida, mais ou menos condições. Artigo que permanecem inalterados as demais disposições do projeto de lei 2025. Francisco Ferreira, 2025, Rodivan da Silva, PST e Marcelo Soares, PDT. Origem de recursos, anulação parcial, unidade orçamentária, contingência, função, reserva de contingência, função, reserva de contingência, programa de contingência, ações, categoria econômica, reserva de contingência, grupo de natureza de ação, elemento de despesa da receita, recursos não vinculados de impostos, valor a ser anulado, R$ 6.537. Aplicação de suplementação, unidade orçamentária, secretação de função, subfunção do programa de gestão da saúde municipal, ação, manutenção e aplicação dos serviços públicos de saúde, programa econômico de despesas correntes, de natureza de despesa, outras despesas correntes, modalidade de aplicação diretas, elemento de consumo, recursos não vinculados de anulados, R$ 115.500. Parlamentar, positivo número 2025, novamente, positivo, parlamentar, para a manutenção do serviço psicotrópico, para atendimento básico de saúde, nome da Secretaria Municipal, com vistas a promover a ação municipal, nos termos e do artigo 9 da Legislação Orçamentária de 2026, individuais ao projeto de lei orçamental, até o limite de receita corrente líquida possuem execução obrigatória, desde que observe disposto na legislação federal, em especial quanto à destinação de serviços públicos, quando a prioridade não cria novas continuada e está integralmente suportada pela reserva constituída, especialmente para acolher emendas, para a razão pela qual se quer corrigindo-se a presente emenda. Pacaré 125, Rodivan, PSD, vereador Divino Francisco Soares, PDT. Leitura as emendas e pedidos do vereador Marcelo, bem-vindo. Em discussão. Encerrar a discussão. Em votação. Solicito a primeira secretária chamada dos senhores vereadores. Nossa, parlamento de lei, pelos alunos, fiéis, projeto municipal, que a gente precisa explicar, esses de evidência de autoridade mineral, os alunos de abstenção. Sim. Nosso horário. Sim, não. Sim. Da número de abstenção. Sim. Não, sim, não, abstenção. Leandro Rodrigo Lima da Silva, abstenção. Sim. Os alunos, seus horários, abstenção. Sim. Marcelo, abstenção. Abstenção. Tem material da apaixonante, abstenção. Sim. Aprovado as emendas de Parlamentar Luiz Albino, vereador Júlio da Terra, vereador Silva Silva, vereador é a discussão. É a possibilidade que posso chamar dos senhores vereadores. relação das emendas parlamentares, os vereadores tradicionais, Júlio Santos Camilo Júnior, das Pedacinhas, Leandro Rodrigo Júnior, da abstenção. Sim. Bruno Moraes da abstenção. Júlio César Carvalho de Moura Júnior, Silva abstenção. Leandro Nascimento da abstenção. Sim. Leandro Rodrigo Silva. Sim. Os alunos da abstenção. Magno Matheus da abstenção. Ron da Silva da abstenção. Pedro Nova Paixonetes, aprovadas emendas impositivas. Presidente, senhor do Regimento Interno, faço aqui um requerimento da licença de pareceres da comissão. Vai votar. O regime de urgência, especial na sessão passada, projeto número 03/2020, executivo que possa discutir contratação temporária dos projetos de matéria de interesse e que precisa de agilização expressa aos membros dos colegas, caso libere, a votação de disposição dos pareceres das comissões competentes desse deferimento.
Em relação ao requerimento do orçamento. Essa é a discussão colocada no requerimento. Lei do projeto de lei 0095 dispõe sobre o plano programado para o quadrigênio 2026-2024, autoria do Executivo. É discussão. Discussão. O projeto de lei 010, que tinha a receita fixa da despesa do município de Mato Grosso 2026. Anual 2026, autoria do Executivo. É discussão. Essa é a discussão. Primeira discussão do projeto de lei 13/2023, a contratação do profissional da educação, uma professor da educação básica, uma educação, equipe para atender a necessidade por determinado por impossibilidade das escolas municipais de ensino e da outras providências. Senhor presidente, quero que fazer um parênteses em respeito a todos os profissionais da educação, todos os servidores públicos do nosso município, específico da educação do nosso município, presença do nosso presidente do Conselho do Fundeb, professor Geraldo Maia, que estava presente na plenária, seja muito bem-vindo, professor, sempre, referente ao nosso procurador de Oliveira e a sua assessoria jurídica, assessoria Garcia, que muito bem é para casa e que está de ponto ao parecer jurídico apresentado de nossa última sessão, solicitados que por esse entendimento jurídico da jurisdição nossa uma humana e cada um tem o seu entendimento. Mas eu quero aqui referenciar o nosso procurador jurídico que fez um parecer, sobre o parecer anteriormente, que a Justiça Federal ela cita que normalmente seja uma de servidor proibido pela nossa Constituição, e muita forma de contratação destinada por concurso público, e que o nosso procedimento, mais uma vez, ele inicia vários momentos e várias ações dentro do nosso período eleitoral, que os nossos votem contra esse projeto. Então, mais uma vez, Wesley, quero parabenizar o senhor pelo resultado e, senhor presidente, solicito que seja a votação do projeto apresentado de antecipo o meu voto ao projeto executivo, tenho dito. Então, primeira discussão da votação. A gente vai dar o entendimento do vereador Luizavino. Foi aprovado, eu vou repetir aqui. Em votação o entendimento do vereador Luiz Alvino. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os aprovam do decreto. Então, vamos seguir aí a votação do projeto de lei do executivo. Se primeiro o secretário chama dos seus vereadores e a votação dos votos. Folha de votação. Folha de votação de projeto de lei 03 que dispõe sobre autorização para a contratação de profissionais da educação, grupo magistério, professores de execução básica, grupo de apoio à educação e equipe multiprofissional para atender a necessidade por tempo determinado e por excepcional interesse público das escolas do Sistema Municipal de Ensino e das providências, autoria do Executivo. Sim, não, abstenção. Leandro Silva. Ao projeto. Sim, não, abstenção ao projeto de lei. Eu vou seguir o parecer do jurídico, eu vou votar contra o projeto. Voto não. Bruno, sobre sim, não, abstenção.
vou seguir o parecer jurídico e voto não ao projeto do processo seletivo. Júlio César Carvalho Lira Júnior, sem nova extensão? Não. Luiz Augusto Soares Azevedo, sem nova extensão? Não. Luiz Augusto Souza Neto, sem nova extensão? Eu sou contra projetos e voto não. Tertúlio da Rocha Neto, sem nova extensão? Primeiro secretário, eu queria que seguisse a ordem alfabética na questão da votação. Sem nova extensão?
Não, também. Rodivaldo da Silva, sua abstenção. Voto sim. Marcelo Pevina Figueiredo, sua abstenção. Voto realização daquele evento. Então a gente fica muito feliz que o nosso município tenha ontem a comprobatória de toda a qualidade funcional dos nossos servidores de educação. Quero aqui reverenciar nosso presidente, a nossa comunidade indígena do Alto da Serra, que está parada lá em vários pontos do nosso município, referente à proposta do marco temporal, tá? Que é algo a ser discutido positivamente por uns e negativamente por outros. Quero, para encerrar, fazer uma homenagem à ex-afilhada Maria Flor, minha sobrinha, filha do meu irmão Leandro Souza, Leleco, e o nosso amigo Hermógenes está aniversariando hoje. Então, nas minhas considerações finais, quero fazer uma homenagem a todas a essas ações e a essas pessoas. Tenho dito.
Não há mais nenhum vereador inscrito. Quero aqui também parabenizar todos os profissionais da casa. Sabe aqui meu parceiro Geraldo Maia, né? Agora não é mais Maia, agora é Melo, né, Geraldo? Já está minha esposa, Patrícia, que veio prestigiar essa sessão. Obrigado. Professor Edson. Edson. E parabenizar todos os vereadores, né? A gente sabe que tem projetos que vêm e acelerado e a gente acaba que todos entram no bom senso e aprovamos, né? E tem outros que chegam aqui acelerado e abarrado. Então isso faz parte do jogo, né? Nós sabemos que a política é um jogo, né? Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo, e isso faz parte. Então é isso, e quero aqui parabenizar todos os vereadores, também parabenizar o vereador Rodivan e o vereador Marcelo, por esse ter outros entendimentos, né? Então aqui não há nada mais a tratar. Declaro encerrada a presente sessão, exporei o convoco dos senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada dia 15 de dezembro do corrente ano, horário regimental. Declaro encerrada a presente sessão.